E aí, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos fazer uma tier list das diferentes áreas do design, tá certo? Então eu fiz, alguns dias atrás, uma tier list ranqueando dentro, né, do design os melhores nichos para você começar. Então o meu intuito com aquele vídeo foi mostrar diferentes posturas, diferentes posicionamentos, diferentes públicos que você pode atender sendo designer. Mas eu não especifiquei exatamente qual área do design. Então, eu decidi fazer esse vídeo. Teve um sujeito que comentou, inclusive, lá no meu último vídeo pedindo essa lista. Então, eu estou fazendo esse vídeo em especial para esse sujeito. Mas também eu acho que vai ser de utilidade pública aqui para todo mundo, beleza? Então, eu quero começar dizendo que eu não conheço profundamente todas as áreas, tá? Eu não tenho experiência em todas as áreas, mas eu conheço profissionais dessas áreas e consigo conversar com eles e, enfim, entender o cenário de cada um, consigo de alguma maneira, fazer um vídeo aqui de entretenimento, tá? Eu não quero que você tome decisão da sua carreira com base no que você vai ver aqui, é mais para você ter uma ideia do que existe e de para onde você pode seguir, assim. Eu quero te dar opções e quero te entreter falando do que a gente mais gosta, que é design, tá? Lembrando que o conteúdo desse canal aqui é de processo comercial e vendas, né? Então, eu só ensino vendas e processo comercial para designers, então meu intuito aqui é ranquear com base no potencial comercial de cada uma dessas áreas, tá? Claro que se você tem, eu gosto muito de concept art, por exemplo. Eu posso ranquear ela abaixo, porque não tem um potencial comercial tão grande, mas para você vai ser o maior tier, tá? Então, feito esse breve disclaimer, vamos dar uma olhada aqui nas áreas que a gente vai ranquear hoje. E eu confesso para vocês que foi um pouco difícil de escolher as imagens, tá? Porque é difícil você ter imagens que representam perfeitamente aquela área, tá? Mas, basicamente, o que a gente tem aqui, e eu não estou seguindo a ordem que está aqui na tier list, eu estou olhando num outro quadro para eu não me perder. Então, a gente tem aqui identidade visual, design de logotipo, editorial, embalagem, produto, moda, design de interiores, social media, apresentação, design de interfaces, UI, design de experiência, UX, web design, motion design, design de games, concept art, icons, né, design de ícones, infografia, a criação de infográficos, sinalização e wayfinding e sound design, beleza? E aí os nossos tiers são excelente opção, aqui em verde, então para áreas que realmente assim têm um potencial de mercado muito grande, você consegue cobrar bastante, você consegue criar uma carreira sólida durante muitos anos. Vale considerar que são opções muito boas que podem crescer nos próximos anos, ou existe um potencial alto de, enfim, aquilo ganhar muita atração, mas hoje em dia não é a melhor opção, mas ainda assim é uma opção muito boa. Bem restrito, é para pessoas que conseguem contatos, para pessoas que têm um set de habilidades muito específico, geralmente tem uma área de atuação bem restrita, poucas empresas no segmento, e dificílimo são realmente aquelas áreas que a maior parte das pessoas não deveria considerar, tá? Deveria simplesmente, cara, deixa pra lá, vou pensar em outra coisa. Então, eu queria começar aqui com esse primeiro quadradinho, eu vou tentar seguir a ordem que tá aqui, que é o design de apresentação, tá? Design de apresentação é basicamente o designer responsável por fazer apresentações corporativas, empresariais, pitches, apresentação de resultados no final de um trimestre, de um quarter. Muita demanda aqui, especialmente em mercados, digamos assim, mais maduros, né? Mercado financeiro, mercado imobiliário, enfim. Honestamente, é uma boa ideia seguir aqui. Eu não vejo que tem muitos designers que atuam nessa parte. O lado ruim é que é bem corporativo. Você provavelmente vai ter que ir para o escritório, usar camisa social, coisas que um designer geralmente não está muito afim de fazer. Você vai ter que seguir os guidelines daquela empresa. Você provavelmente vai trabalhar para uma empresa e não para um estúdio. Então, você não vai ter uma variedade tão grande assim de projetos. Vão ser projetos bem repetitivos e tudo mais. Muita gente não gosta de lidar com dados, com visualização de dados ou com organização de informação. Então, honestamente, eu acho que isso aqui não é para todo mundo, tá? Então, eu não colocaria em excelente opção. Mas eu não vejo que é bem restrito, porque existe muita demanda para isso e é uma área muito negligenciada. Então, pessoalmente, assim, cara, eu conheço 2 ou 3 designers que trabalham com isso. Na verdade, já até ouvi falar demais, mas não passa muito de 2 ou 3.
É uma área que eu pessoalmente gosto bastante. Eu faço muitos pitches, muitas apresentações para minha empresa. Então, é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer. Você não precisa ficar restrito aqui, por exemplo, a um PowerPoint, né? Ou, enfim, a um, sei lá, um Excel, um Word. Você pode trazer ferramentas de design, como Figma Slides, né? Dá até para fazer algumas coisas com o Canva. E, honestamente, cara, isso aqui paga muito bem. Paga muito bem. Se você conseguir atingir ainda alguns nichos, por exemplo, de palestrantes, né, que vão montar apresentações para serem usadas em grandes eventos, e todas essas coisas, você conseguir incorporar dentro disso algum tipo de consultoria na parte de public speaking, né, de você falar com o pessoal, ou PR training, que é treinamento de public relations, né, treinamento de enfim, de você falar com jornalistas e essas coisas, cara, eu acho que tem um potencial bem grande trabalhar com questões de oratória aí também. Olha, sinceramente, eu acho que é uma opção muito boa, muito diferente. Dá pra você inovar, dá pra colocar animação, dá pra você trabalhar com dados, dá pra você trabalhar em uma gama muito grande de empresas e você vai estar naturalmente associado com as pessoas que são maiores dentro desses mercados, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar para exame fazendo apresentação. Tá, um estagiário não vai precisar fazer uma apresentação dessa, então você só vai trabalhar com os caras que são mais executivos, maiores. Eu acho que é uma área muito legal, tá? Muito legal mesmo, acho que dá para ganhar bastante dinheiro, mas por não ser uma área extremamente criativa ou, enfim, muito convencional, você ter que, né, ir de camisa social, trabalhar e tal, eu acho que não dá para colocar em excelente opção, mas sem dúvida iria aqui para Vale considerar, tá? Porque, enfim, todos os motivos que eu falei, eu acho que tem muito potencial aqui que é pouco explorado pela maior parte das pessoas. Agora, esse aqui é um polêmico, tá? Que é concept art. Então, são os artistas, né, que fazem desenhos conceituais para serem usados em campanhas publicitárias, em videogames, em estúdios. E basicamente eles fazem tanto, né, o sketch, a concepção do personagem, né, a idealização do personagem, quanto a, digamos assim, uma parte de arte mais finalização, né? Essa é uma área que no Brasil não tem mercado, tá? Tipo, não existe. Se existe, é uma coisa assim muito restrita e você provavelmente estaria trabalhando com mascotes para estúdios de publicidade, não trabalhando na parte de games. O mercado de produção de games aqui no Brasil, honestamente, muito difícil. Talvez você consiga fazer concept art mais para, sei lá, jogos de tabuleiro ou para, não sei, a parte editorial, né? Você fazer, por exemplo, mangás ou, enfim, graphic novels, né? Talvez exista um mercado maior disso. Mas, cara, honestamente, muito complicado. Não é qualquer um que consegue entrar nessa área, tá? Você precisa ter realmente, assim... Eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela tira um pouco digamos assim, a conquista da pessoa, né? Mas você precisa ter um certo talento para desenho, para um certo hábito de desenho. Você precisa gostar muito disso. Você precisa ter um dom natural ali que vai ser treinado, que vai ser aprimorado, mas eu não vejo como uma pessoa que, tipo eu, assim, que não consegue, né, pegar um lápis direito, conseguiria se dar bem nessa área, ainda mais tendo um mercado tão restrito. E você tem que plugar necessariamente nessa área um inglês muito bom, trabalhar ou online ou buscar ir para o exterior. Porque, por exemplo, nos mercados, né, nos Estados Unidos, o mercado é 1000 vezes maior do que aqui. E lá você vai ser muito bem pago, lá você vai trabalhar em equipes criativas muito legais, mas ainda assim é muito restrito, muito específico, e o uso é muito artístico, pouco comercial. Então eu acho que é bem difícil mesmo de você sobreviver, de você fazer, né, make a living, de você sobreviver trabalhando com isso, né? Eu sei que muita gente começa a trabalhar com isso, tem que abrir commissions no Twitter, tem que fazer, né, pedidos personalizados, enfim. Não é uma área fácil, é muito complicado. Quem entra aqui entra por paixão e poucas são as pessoas que dão certo aqui comercialmente falando. Então, se você gosta de concept art, se você tem essa ideia de desenhar e de ilustração e tudo mais, cara, você pode seguir isso aí, mas saiba que realmente, na minha opinião, vai para dificílimo aqui, não tem muito jeito. Agora, design de embalagem, tá?
Design de embalagem é bem complexo de entregar na prática, especialmente no Brasil, porque você tem muitas restrições, tem muita regulação. Mas é um mercado que paga muito bem e é um mercado que tem que tem um volume de pedidos muito grande. Então, por exemplo, você pega uma empresa tipo a Balduco. Cara, a Balduco tem milhões de embalagens. A Cacau Show, milhões de embalagens. Teve uma alteração na linha de produção, teve que trocar um ingrediente, você tem que ir lá e fazer uma alteração na embalagem e mandar para produção. E isso é, né, dinheiro que você vai ganhar. Então, assim, eu acho muito legal, mas dá muito trabalho, tem muita coisa técnica. Você precisa ter um project manager muito foda aqui. Você precisa ter um cara que é muito cabeça de gestão para poder te ajudar com isso. Você precisa ter pessoas boas de criação. Você precisa ter bom 3D. Você precisa ter boa fotografia. Você precisa ter um type. Geralmente envolve também ilustração, né, para compor essas embalagens. Então, assim, é difícil. Tá? A entrega é bem difícil, mas os valores e o negócio, o mercado aqui, cara, é bom. Não é para qualquer um, não é facinho. Eu não colocaria como excelente opção, mas também não colocaria como dificílimo. Tá? É difícil, sim, mas o financeiro ele torna a coisa mais, digamos assim, fácil. Tá? Então eu não colocaria em excelente opção, porque não é qualquer um que consegue fazer, e também não colocaria em dificílimo, porque envolve muito dinheiro, envolve trabalhar com empresas grandes. Então a questão aqui é colocar entre vale e considerar ele bem restrito, né? Eu acho que as duas opções seriam justas, tá? Sinceramente. Eu tendo a colocar em bem restrito porque você precisa ter uma formação boa aqui. Não é um mercado para amadores. Não é um mercado que você consegue fazer entregas meia boca. Difícil de começar, tá? Bem difícil de fazer essa bola de neve começar a rodar. Mas uma vez que você está bem nesse mercado, você já tem alguns anos de experiência aí, vai cair muito job. Sabe? Eu colocaria aqui em bem restrito, mas por conta dessa dificuldade e do teor da entrega. Mas honestamente, daria para colocar em vale considerar. Eu tô tentando ser o mais justo quanto possível aqui, tá? Agora, a gente tem essas telinhas azuis aí, que é o design de interface. O design de interface, sinceramente, eu acho que ele é um vale considerar. Porque tem muito designer de interface. É uma coisa que é fácil de entregar, mas você tem que dominar ali o Figma, você tem que dominar a criação de componentes, você tem que dominar layout, você tem que dominar. Você tem que trabalhar com usabilidade também. Mas é complicado em termos de aquisição de cliente. O Brasil não tem muito investimento em tecnologia, são poucas pessoas que querem abrir apps. E quando o cara vai criar um app, geralmente é uma startup que não tem funding, é muito difícil você achar o ICP aqui dentro. Então, eu colocaria design de interface em vale considerar e não em excelente opção, porque daria para colocar em excelente opção também. Porque assim, é difícil de achar cliente. A maior dificuldade aqui é achar cliente. Mas se você acha cliente, está bem estabelecido no mercado, é muito bom. Bem mais fácil de entregar, bem mais fácil de, enfim, de chegar a um bom resultado final do que embalagem. Muito menos processos. E você consegue, com essa habilidade de design de interface, criar aplicativos, você consegue trabalhar com site, você consegue até criar apresentação, você consegue fazer muita coisa. Né? Então, sinceramente, você pode criar pacotes de componentes, né? Design de sistema, você pode criar... Como que é o nome daquele material que você cria para replicar em vários projetos? Enfim, dá para você trabalhar com bastante coisa aqui. E é muito bonito, é muito legal. Eu coloco aqui em vale considerar. Sem dúvida. Agora, um polêmico, tá? Esse eu acho que eu vou ser xingado. Que é design de logotipo. Então, assim, design de logotipo é uma coisa que existem muitos níveis e muitas camadas. Então, você tem dentro de design de logotipo aquele designer que acabou de começar, o cara não tem experiência alguma, e ele faz logos como esse que você tá vendo aí no quadradinho. Duas letras, uma em cima da outra, o cara não se importa se tem redução ou não, né? Se pode ser aplicado numa superfície pequena, se vai ficar bom numa superfície grande.
O cara muitas vezes não tem noção nenhuma de cor. Enfim, ele cria um logotipo ali para um empresário que está começando agora, alguém que vende bolo de pote, alguém que está abrindo uma marca de moda, uma coisa assim bem simples, né? Esse é o nível mais básico. Mas nos níveis mais avançados você tem os caras que manjam de teoria das cores, manjam de grid, manjam de escala, né, dos logotipos, e conseguem fazer essas aplicações, colocar esses logos em várias superfícies, trabalham com 3D, trabalham com motion, acoplam todas essas habilidades dentro de uma só. Né? O design de logotipo ele tende a caminhar também para a identidade visual, depois para a estratégia de marca. Então, tem um caminho de maturidade muito grande aí também. Então, assim, por ser muito fácil de entregar, por ter muito mercado e por ter um potencial de crescimento enorme, eu preciso colocar isso em excelente opção. Eu acho que não tem outra categoria que daria para colocar. Muito fácil de ter portfólio, muito rápido de ter portfólio. Para quem está inseguro, né, tendo dificuldade de monetizar a sua criação, o cara quer de alguma forma validar que aquilo que ele sabe fazer é possível, né? É possível dele ganhar dinheiro com aquilo. Eu acho muito bom, muito bom. Dá para você criar uma lista de clientes bem interessante, dá para você acessar mercados de uma forma muito simples e é uma coisa que está em alta. Todo mundo que está empreendendo precisa disso. É básico hoje em dia e, sinceramente, dá para você trabalhar também com IA, né? Criando, usando IA e, enfim, fazendo algumas coisas com IA que antes você não podia fazer. O lado ruim é que você tem muita desvalorização. Tá? A maior parte dos clientes que quer só o logo é um cliente que paga pouco, é um cliente que tem um nível de consciência baixo. Mas ao mesmo tempo, se você for um bom vendedor, você pode transformar esse logo em um projeto mais caro. E você consegue vender um logo por valores bem altos. Mesmo que seja só o logo. Tá? Você só precisa estar bem posicionado e dominar o processo comercial, que é inclusive o que eu ensino no meu canal. Na semana passada, inclusive, eu postei um vídeo, né? O cliente quer só um logo, como que eu vendo o sistema de identidade completo. Então, lá naquele vídeo a gente fala um pouco sobre ancoragem, sobre como demonstrar valor e tudo mais. Então, eu acho que logo é excelente opção. Tá? Apesar de que a maior parte das pessoas que vende isso são pessoas que não têm um sucesso comercial muito grande, não são pessoas que ganham muito dinheiro, mas eu acho que é uma porta de entrada muito boa, é um excelente primeiro passo, pouco comprometimento e muito potencial de crescimento. Então, eu colocaria aqui em excelente opção. Tá? Bom, na sequência nós temos design de produto. Tá? Design de produto, aqui eu estou considerando tanto o sujeito que faz o desenho daquele anatômico, né? E desenha os shapes, que desenha os formatos. O designer que faz a transformação desse desenho em um protótipo 3D. O cara que envia isso para a fábrica. O cara que faz os testes. O cara que escolhe os materiais. O cara que pensa na usabilidade daquele produto. Enfim, tudo isso, tá? Todos esses processos. Eu sei que são profissões diferentes, mas eu quis agrupar tudo aqui dentro de uma única coisa. Honestamente, é difícil de começar. Eu acho que aqui você precisa ter uma faculdade de design. Aqui acho difícil você fugir. Difícil mesmo de você fugir de uma faculdade de design aqui. É restrito, tá? Mas ao mesmo tempo, eu não acho que é dificílimo, não. Eu acho que tendo acesso às pessoas certas, né? Passando pelos cursos certos, se dedicando algum tempo, buscando trabalhar para empresas que desenvolvem produtos, cara, você vai entrar no coração da indústria, sabe? Você vai poder trabalhar para Apple, para Electrolux, para LG, para Philips, sabe? Com design de produto você pode trabalhar para o pessoal que faz brinquedos, pode trabalhar para o pessoal que faz eletrônicos. Tipo, é uma gama muito ampla de coisas, tá? Que você pode atuar aí. E, sinceramente, depois que você tem uma experiência grande nessa área, você pode migrar para praticamente qualquer outra. Você pode ir para direção de criação, você pode montar seu próprio estúdio, você pode. Cara, tem muita coisa que dá para fazer aqui. E eu acho que é muito interessante para quem gosta de produto físico, né? Você ter a oportunidade de conhecer materiais, de conhecer fábricas, enfim. Você também pode criar os seus próprios produtos. É muito legal mesmo. Mas o mercado ele não é tão pujante, tão forte, né? É uma coisa que a barreira de entrada desse mercado é grande. Não é qualquer Zé que vira um designer de produto, tá? Então, eu não colocaria em excelente opção, porque é restrito e difícil.
Mas é bom, dá pra ganhar muito dinheiro, tem muitas opções, é muito criativo, é muito legal. Você precisa disso em quase todas as grandes empresas, né? Então, eu tendo a colocar em vale considerar, mas eu acho que faz sentido colocar em bem restrito também. Na verdade, eu vou colocar em vale considerar. Não, vou colocar em bem restrito porque precisa de faculdade. Mas é mais fácil do que design de embalagem, na minha opinião. Design de embalagem é muita alteração, é muita regulação, é muita coisa. Você tem que prestar atenção aqui. Então eu acho que é mais fácil do que design de embalagem, mas ainda assim é bem restrito. Daria para colocar aqui no vale considerar, mas eu vou deixar no bem restrito por conta desse elemento da faculdade. Beleza? Agora, design de moda. Design de moda é outro que, cara, a maior parte das pessoas que tá no design de moda quer entrar para alta costura. E alta costura, bicho. Alta costura é complicado, tá? Alta costura é 1 em 1 milhão. Muito restrito, muito difícil. Trabalhar com têxtil é complicado. A maior parte das pessoas que trabalham com design de moda vai trabalhar fazendo camiseta, entendeu? Ou estampa, ou coisas desse tipo. Bem difícil. Muita gente se forma e não consegue trabalhar na área. E o top 1% ganha muito dinheiro e é muito bem falado e são pessoas muito importantes. Então eu vou colocar como dificílimo. É bem difícil mesmo. Fora que você precisa ter um dinheiro aqui, tá? Dinheiro para se formar na faculdade, dinheiro para material, dinheiro para lançar coleção. Né? Se você quer trabalhar assim, montar a sua própria marca, você vai precisar ter sites, vai precisar ter modelo de uma estrutura de envios para poder pra esses produtos poderem chegar na casa das pessoas. Você vai ter que fazer em vários tamanhos diferentes. Aí você tem que fazer os croquis, tem que fazer os materiais para você poder cortar o tecido. Aí tem um monte de dificuldade de produção. Aí você tem que criar códigos para cada coisa, declarar, cara, o imposto. Nossa, é muito complicado isso aqui. Muito complicado. E, assim, para você ganhar dinheiro, dinheiro mesmo, você vai ter que trabalhar com influência também. Você vai ter que ter um bom Instagram, você vai ter que ter seguidor, você vai ter que ter audiência. Nossa, é muito difícil. Muito difícil. Eu penso em players tipo a Nativosa, por exemplo. Cara, você tem uma Nativosa no Brasil. Sacou? Não é pra qualquer um, não é pra qualquer bico, não. Tá? Muito difícil. Muito mesmo. Mas, se alguém tem dinheiro, tem tempo, produz conteúdo, né, de influência, já tem alguma base de seguidores, gosta de moda, domina a costura, pô, aí eu acho que tem um mercado bem legal mesmo. Mas ainda assim, é muito difícil. O próximo é o design editorial, tá? Representado aqui por essa revistinha, né? O design editorial, ele tá meio embaixo ultimamente. A maior parte das pessoas quer produzir conteúdo, a maior parte das pessoas quer ficar no digital, a maior parte das pessoas não quer fazer. A maior parte do Brasil não lê, né? Então, os livros mais vendidos no Brasil é Bob Goods. Assim, cara, sinceramente, o mercado editorial ele é bem restrito, tá? Você como designer editorial, dependendo, né, de onde você estiver trabalhando, você pode ganhar bastante dinheiro, mas a quantidade de trabalho que você vai ter é grande. Você tem que tomar cuidado com o design das capas, você tem que tomar cuidado com o layout das páginas. Você tem que. Enfim, você tem que gostar bastante dessa área. Tá? Não é tão difícil de entrar. Não é tão difícil de entrar. Mas é difícil de você se manter. Tá? Difícil de cair projetos sempre. Difícil de você conseguir cobrar um valor substancial para pagar seu custo de vida. É meio complicado. Mas ele não é dificílimo, não. Eu colocaria ele aqui como bem restrito. Eu acho até que ele é mais fácil que design de produto. Mas por ser um mercado que não está muito em alta, não move tanto dinheiro, eu coloco ele aqui no bem restrito e não no vale considerar. Tá? Agora, esse aqui embaixo, né? Tá difícil de ver porque tá pequenininho, quadradinho, mas é design de games, né? Bom, design de games, cara, não tem outro a não ser dificílimo. Eu falei isso no meu último vídeo sobre nicho, tá?
Eu acho que a ordem aqui seria... O mais difícil de todos é concept art, depois moda e depois design de games. Porque, assim, mercado de games no Brasil, de desenvolvimento de games, muito difícil. Você vai ter que ir pro mercado internacional. Você vai competir com os maiores designers de games do mundo. Você vai estar disputando algumas vagas em estúdios na gringa. Talvez você não trabalhe com projetos que você ama. Talvez você seja chamado para trabalhar, sei lá, na EA, que é uma coisa que você não quer, por exemplo, sei lá. Eu acho complicado, bem complicado mesmo. É uma indústria que tem muita polêmica. É uma indústria que geralmente não paga muito bem. Você tem aí, né, escândalo na Blizzard, escândalo na EA. Você tem um mercado assim que está indo cada vez mais pro mobile. Cara, eu sinceramente acho complicado, né? Bem complicado, bem difícil. Também precisa ter um set de habilidades específico. Muito complicado você ser contratado aqui sem ter um bom currículo também, além de portfólio. Então, aqui entra em dificílimo. Agora, design de ícones, tá? Design de ícones, eu também penso em colocar em dificílimo. E eu vou explicar por quê. Porque a maior parte dos projetos não precisa de ícones, tá? Você consegue... Não precisa de ícones próprios. Você pode, né, na maior parte dos projetos, 90% dos projetos, usar ícones que já existem. Pacotes de ícones que já existem. E hoje, as IAs permitem você criar sequências de ícones muito consistentes e de uma forma muito rápida. Então, se você é um designer especialista nisso, você tem que acessar um público muito restrito de agências e estúdios que fecham projetos muito caros e muito complexos. E você traz essa habilidade de ícones para complementar o projeto principal que está sendo criado. Por isso, eu preciso colocar design de ícones em bem restrito. Não é dificílimo, porque ícone não é tão complexo assim. Mas é bem restrito, tá? Bem restrito mesmo. Se você for olhar estúdios como, por exemplo, a Pentagram, todos os projetos deles têm sets de ícones personalizados. Então, eles têm, por exemplo, fizemos o design do Nubank. Dentro do projeto do Nubank, você tem ali ícones, né, feitos para aquele projeto do Nubank, feito por um cara que é especialista em ícone. Muito legal. Mas você tem um cara desse numa equipe de, sei lá, 30 pessoas. Tipo assim, sabe? É muito restrito. Mas se alguém realmente tem paixão por isso, gosta muito disso, você pode, você pode se dedicar e tentar encontrar uma cadeira dentro de um estúdio mais bem estabelecido, mais legal, e complementar esses projetos com as suas habilidades. Eu acho que tem um mercado para isso. Dá para ganhar um dinheiro bom. É bem específico. Então, enfim, por isso eu colocaria aqui em bem restrito. Agora, um que eu... Cara, esse eu sou enviesado, tá? Eu preciso falar. Que é design de identidade visual. Identidade visual é maravilhoso. Toda empresa precisa de identidade visual. Todos os anos são abertos milhões de CNPJs, milhares de CNPJs. Identidade visual, você pode ir desde uma coisa mais simples, de 2, 3, 5 mil, até projetos caríssimos de 200, 300, 400, 500 mil, projetos super complexos de 2, 3, 5 milhões. É uma área muito vasta. Dentro de identidade visual, você tem entregas que variam muito de área. Você pode, dentro de um sistema de identidade visual, ter motion design, ter ícones, ter embalagem, ter produto, ter editorial. Mesmo que você não venda o branding, assim, né? Você venda só identidade visual, ainda assim eu acho que é uma excelente opção. Valores muito bons, gama de projetos enorme e fácil de entregar. Quer dizer, fácil de entregar não, né? Mas, sim, você pode escolher muito o escopo. Né? Muito legal. Você pode fazer marcas para nichos em específico. Eu gosto muito de identidade visual, gosto muito de marca, gosto muito de branding. Eu acho que branding é um mercado que está muito em alta agora. E eu não teria um grande downside em colocar em excelente opção. Não teria mesmo. Identidade visual você pode trabalhar como freela, pode trabalhar em estúdio. Você pode trabalhar dentro de uma empresa, cuidando, né, fazendo manutenção de um sistema de identidade visual. Você pode trabalhar comunicação, você pode trabalhar arquétipo, pode trabalhar simbologia.
Você pode ter a sua própria metodologia de criação de marcas, né? Você tem um mercado de premiação muito grande dentro das marcas ali. É muito legal mesmo. Agora, design de infográficos, tá? Esse aqui, ele é... Inclusive tem um site, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui, que é o Visual Capitalist. Site que eu gosto muito, tá? Esse site aqui. Ele basicamente é um site de notícia e ele entrega as notícias sempre assim, ó. Com infográficos, tá vendo? Claro que é uma coisa super de nicho, mas para quem gosta de mercado, quem gosta de número, para quem gosta de notícia e também gosta de design, eu acho que é um dos sites mais legais que você pode ter. Olha só. Então você vai ser responsável por criar esses materiais. Claro que o Visual Capitalist é tipo assim, o top do top nesse assunto, né? Mas, cara, você pode trabalhar para blogs, trabalhar para SEO, você pode trabalhar para canais do YouTube, você pode trabalhar no mercado editorial, você pode trabalhar fazendo pitches e apresentações e colocar esses dados ali dentro. Eu acho, sinceramente, que é uma área bem negligenciada, mas ao mesmo tempo, assim, muito interessante. Dá para ganhar muito dinheiro com isso, porque envolve análise de dados, envolve mercado. Se você conseguir plugar dentro disso um Google Data Studio, alguma coisa assim, para visualização de dados, também é muito legal. Então você acopla a sua habilidade de design com visualização de dados, fazer dashboards, essas coisas. Cara, é uma ótima opção. Eu só não vou colocar em excelente opção porque não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo, tem que gostar de números, tem que gostar de dados, mas assim, eu acho até mais legal. Não sei se é mais legal que apresentações, mas vale considerar. Tá? Se você é um designer aí que gosta de números, que gosta de apresentação, que gosta de mercado, que gosta de análise, que gosta de organizar informação, é uma área muito legal. Inclusive, eu acho que não existem cursos, né, experts que ensinam isso, então tem um mercado de infoproduto muito grande aí. Inclusive, tá aí uma ideia, tá? Um designer que se especialize nisso é muito legal. Conseguiria trabalhar no mercado digital, conseguiria fazer... Cara, dá pra fazer tanta coisa. Você pode trabalhar com aplicativos aqui, fazer muita coisa legal mesmo, tá? Design de interiores. Design de interiores é um que eu também acho muito interessante, tá? Gama muito legal de projetos, valores muito bons. Não sei se precisa de faculdade para você ser considerado um designer de interiores, mas por ter uma gama, né, de criação muito grande, lidar com espaços, poder atender casas, empresas, centros, você pode atender de institutos a faculdades, a templos religiosos. Cara, é uma área muito boa. Eu acho que vale considerar, tá? Todo lugar precisa de um designer de interiores. Eu acho que é uma profissão que é valorizada em todos os países, especialmente por quem tem um poder aquisitivo maior. Você não vai procurar dentro desse mercado, você não vai ter pessoas com um nível de consciência abaixo. Quem sabe o que é design de interiores já tem um nível de consciência maior. Geralmente já tem mais dinheiro também. Então são projetos que você pode cobrar mais caro. Você pode trabalhar em estúdio, você pode trabalhar com móveis, você pode trabalhar com decoração, você pode se associar a, por exemplo, uma empresa que vende azulejos e recomendar aqueles azulejos no projeto e ganhar uma comissão. Eu sei que o pessoal faz isso, né? Você pode fazer isso com tinta, com... Cara, muito legal essa área. Muito mesmo. Dá pra ganhar muito dinheiro, dá pra montar uma empresa tranquilamente aqui. E você se destaca também pelo estilo, né? Pelo seu gosto. Então, por exemplo, faço design de interiores no formato de farmhouse, tipo, casas meio rústicas, né? Ambientes meio rústicos. Você já conhece todos os fornecedores, já conhece todos os esquemas de cor, de composição. Muito, 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 muito legal. Muito legal mesmo. Você pode trabalhar para imobiliárias, para construtoras, você pode trabalhar para lojas, né, fazendo ponto de venda, você pode trabalhar criando quiosques em eventos, você pode trabalhar para franquias, criando diferentes, aproveitando diferentes espaços, né? Por exemplo, a Cacau Show quer abrir uma nova loja em tal lugar, só tem tantos metros quadrados.
Aí você vai criar tanto... Pô, muito legal, muito maneiro. Uma área muito interessante. E eu acho que não vai cair em desuso. A tendência, inclusive, é só aumentar. Motion Design é uma área... Esse aqui é o próximo, né? Motion Design. O Motion Design é design de animação e, digamos assim, movimento, né? Então, Motion Design você pode trabalhar tanto com personagens quanto na indústria audiovisual, produtoras. Você pode trabalhar acoplado em projetos de identidade visual. Você pode trabalhar para canais do YouTube. Você pode trabalhar fazendo anúncios, publicidade. Poucas pessoas no Brasil têm essa habilidade. É uma habilidade muito bem paga. É um próximo passo natural de quem já trabalha com a parte de vetor, então identidade visual e logo. Você pode plugar a habilidade de motion em todas as outras áreas do design, que você vai trazer um nível de qualidade, de expertise muito grande ali. Os seus projetos vão ficar mais caros, vai ficar melhor, você vai ser mais valorizado. É uma habilidade que, independente se você é um designer editorial ou de logo, você ter a habilidade de motion junto, ela funciona muito bem. Então eu vejo que é uma habilidade assim, todo mundo precisa aprender pelo menos um pouco, sabe? Especialmente se você é um freela, se você tem um estúdio. É uma habilidade que agrega muito valor mesmo. Então assim, eu acho que é uma excelente opção. Excelente opção para quem já tem uma habilidade principal e quer aprender uma habilidade secundária para agregar mais valor, quer criar aquele efeito uau nos clientes, né? Quer chamar mais atenção, quer criar mais elementos gráficos, eu acho muito legal, tá? A única dificuldade aqui é a parte, digamos assim, de visão de animação, né? De você saber o que você está construindo e lidar com os softwares. Mas no geral, assim, se o cara domina Illustrator bem e ele quer ir depois, né, para um After Effects, para um Premiere que seja, fazer alguns ajustes ali, eu acho que dá para fazer sem muita dor de cabeça. Tem alguns outros aplicativos que também ajudam a fazer motion hoje, mas eu não os conheço. Honestamente, é uma excelente opção. A tendência agora é as pessoas ficarem cada vez mais estimuladas, né? E por isso é uma excelente opção mesmo. O próximo é design de... como que eu coloquei aqui? Sinalização e wayfinding, tá? Sinalização e wayfinding é muito legal para museu, parque, instituições públicas. Se você quer trabalhar para o governo ou no mercado de turismo, hotelaria. Envolve um pouco essa questão dos infográficos, né, de organização de dados e tudo mais. Mas é muito interessante porque você tem um trabalho em loco, envolve impressos. Dá para você cobrar valores bem legais por esse serviço, porque é um serviço bem, digamos assim, de ponta a ponta, né? Tem que conhecer o espaço, tem que fazer os mapas e tal. Você pode trabalhar... Cara, olha que interessante, né? Você pode trabalhar num zoológico, num aquário, você pode atender esses clientes e criar essas experiências. Pode trabalhar para agências de turismo. É muito legal, muito diferente. Conheço poucos... Na verdade, assim, não conheço nenhum designer que é especialista nisso, né? Mas se você ainda for considerar trânsito, placas, né, pedágios, sinalização dentro de condomínio. Poxa, tem muita coisa legal aqui. Eu acho que vai pro Vale considerar. Você não vai pegar clientes num nível de consciência baixo aqui também. Só clientes de nível de consciência alto. Se você for bem falado nesses mercados, atender incorporadoras, construtoras e tal, sinceramente você consegue aqui dentro criar uma base de clientes muito sólida. Dá para montar um estúdio voltado para isso. Muito legal mesmo, tá? Muito legal mesmo. Inclusive, se tiver alguém querendo abrir esse estúdio aí, me manda uma mensagem, tá? Na verdade, eu vou deixar aqui 2 avisos, tá? Se você está assistindo esse vídeo, você vai montar algo na parte de infográficos, apresentações ou wayfinding, manda mensagem para mim no Instagram, tá bom? Eu quero conversar com você. De repente, a gente pode fazer alguma coisa juntos e eu posso te ajudar no comercial. Ou no design também, né? Quem sabe? Enfim. Então, eu acho essas 3 opções aqui muito legais, bem fora da caixa, bem interessantes. Para quem está buscando um mercado novo, sem concorrência, para simplesmente entrar lá e dominar tudo. Né?
Bom, agora a gente tem um aqui que eu acho que eu fui meio infeliz na hora que eu escolhi a imagem, tá? Mas é design de social media. O design de social media, ele é, digamos assim, também muito parecido com o design de logo. Você tem um nível muito baixo do pessoal que faz exatamente o que está aqui. Então você tem aqueles posts no Instagram que é a foto do expert, 5.000 efeitos, aquela tipografia que mal dá para ler, efeitos de iluminação e tal, pôster do Neymar, essas coisas, né? Que é inclusive tipo 80% do nosso mercado de design aqui na internet. Mas se você for pegar os bons social medias, mesmo, e os social medias que agrupam o design e o social media dentro da mesma pessoa, você tem uma coisa assim, cara, impressionante, tá? Existe inclusive no Instagram, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui rapidamente, uma bolha de social medias assim dos melhores, tá? Uma dessas moças, que inclusive eu tô para conversar com ela tem um tempo, eu gostaria que ela fosse a minha social media, tá? Uma boa referência aí para quem quiser. É essa moça aqui, ó, a Jéssica. Ela é designer e ela é social media. Então, olha o nível dos conteúdos que ela produz, né? Eu sei que a minha câmera tá meio mal alocada aqui, mas olha o nível dos conteúdos que ela produz. Você consegue ver que é social media, mas ele tem uma personalidade, ele tem um carinho, ele tem, né, uma consistência visual, envolve um planejamento estratégico, né? O vídeo que me fez seguir ela foi esse vídeo aqui, que é como ela entrega o mapa de conteúdo, né? Então, são os entregáveis que ela faz sendo social media. Aí vai passando aqui os slides rápido, né? Mas olha o nível de qualidade, sabe? Pô, você contratar uma pessoa, você receber um material desse, passo a passo, onboarding, direitinho. Porra, é outro nível, entendeu? Ela te ajuda a definir o cliente ideal, te ajuda. Cara, desculpa, não tem concorrência para uma pessoa assim. Então, social media, você pode estar no nível mais básico ali. Você pode estar num nível muito de introdução. Mas assim, o teto do que você pode fazer é imenso. Tá? Se você tiver bom gosto, se você conseguir nichar, definir seu posicionamento, se você produzir conteúdo para você mesmo, tá? Não confie em social media que não produz conteúdo para si mesmo, que não está buscando construir uma audiência ele mesmo, certo? Então, tem isso também. Não é um mercado que é bom para quem é amador, mas se você é, tipo assim, bom de design, bom de comunicação, bom de estratégia, tem isso com social media, consegue ajudar o cara a produzir conteúdo, cria roteiros, estuda conteúdo, estuda atenção, é excelente opção. Tá? Excelente opção se você é um bom social media. Social media é legal porque você tem recorrência, conteúdo é uma coisa que as pessoas precisam muito. Tráfego pago está cada vez mais caro e ineficiente. Conteúdo orgânico está dando muito resultado. Investir em carrosséis, em reels, nesses materiais, nos roteiros que envolvem a criação desses materiais, na criação de fato deles, né, das imagens, das publicações, das hashtags que você vai usar, das sequências de story, da narrativa que vai ter o seu perfil. Se você conhece alguém que é capaz de gerar audiência e qualificar essa audiência, você achou uma mina de ouro, tá? Porque o ponto mais restrito do processo comercial, inclusive que eu ensino como alguém que treina designers em vendas, o ponto mais difícil é a aquisição de cliente. E o social media ele resolve esse problema, que é a aquisição do cliente. Como que eu, organicamente, encontro aquelas pessoas que vão comprar de mim, como que eu torno essas pessoas meus seguidores, como que eu aumento o tempo de contato com essas pessoas para que elas comprem. Baita profissão se você realmente for muito bom. Para quem está começando agora, não tem noção de nada, boa opção também, você consegue fazer um pacote de posts ali, rapidinho, ganhar um dinheiro, beleza. Mas você tem que dar esse próximo passo, você tem que ser um bom social media. Você tem que ter bom gosto, tem que ter o seu próprio perfil, você tem que produzir conteúdo para você mesmo, você tem que vender seu serviço de social media num valor bom para você não ter 5.000 clientes, você tem que ter tipo 2, 3 clientes, sabe? Cobrar uma recorrência legal de 3, 5 mil reais por mês e, cara, fazer um excelente trabalho, tá? Então, social media é, sinceramente, uma profissão muito legal. Só não vai me trabalhar para agência, aquelas agências ruins, sabe? Que aí se você, né, ficar preso nas agências, ficar criando posts repetitivos, não tiver tempo para produzir conteúdo para você mesmo, essas coisas aí é uma merda, né? Mas enfim, é uma área muito boa, tá? Se você souber o que você está fazendo. Agora, sound design. Sound design é bem restrito, porque sound design
Você precisa ter equipamento, você precisa gastar um dinheiro. Não dá para começar com R$0. Você tem que ter uma formação, você tem que conhecer de física, você tem que saber muita coisa de acústica, sabe? Você tem que conhecer um pouco de teoria musical, você tem que... Cara, é uma coisa assim restrita. E a quantidade de clientes que você vai atender aqui é pequena também. Então, você pode trabalhar aqui com, sei lá, cinemas, teatros, produtores, músicos, eventos. Difícil de você ter clientes nessa área. Mas, se você tem acesso a esses equipamentos, você cursou rádio e TV, por exemplo, né, você domina ali um pouco da base, né, que envolve essa profissão, você tem contato ali onde você consegue oferecer seus serviços, aí é bem legal. E os valores são bons também, né, para quem já tem anos de profissão, já, né? Enfim, é bem legal, especialmente se você quer sair do Brasil, tá? Porque pô, você tem um soundboard desse da imagem, por exemplo, no Brasil, cara, você vai pagar o olho da cara. Na gringa você consegue um desse por 1/3 do valor. Então, acho que é uma profissão que pune muito quem tá no Brasil. Bem difícil mesmo. Mas você também pode trabalhar com animação, pode trabalhar com audiovisual, né? Enfim. Mas é difícil dar certo aqui. Bem restrito. Só não vou colocar em dificílimo porque tem mercado e dá pra ganhar dinheiro. Aqui eu acho bem complicado mesmo. Agora, User Experience, tá? User Experience é uma coisa que a maior parte das pessoas fala da boca pra fora, não sabe o que tá falando. Poucos projetos, de fato, têm budget para contratar um bom UX para trabalhar junto com o UI. Tem muita gente que se diz UX e UI dentro da mesma profissão. Então, assim, se você quer trabalhar só com o UI, trabalha com o UI e pluga habilidade UX, beleza. Agora, se você quer trabalhar só com o UX, só com experiência, só pensando no fluxo dos clientes, no comportamento do usuário e tudo mais, eu acho que vai ser bem restrito. Tá? É uma coisa bem intangível, difícil de você explicar o que você está entregando, difícil de você demonstrar valor. Você precisa ser uma pessoa bem técnica, precisa ter uma boa formação. Eu, sinceramente, colocaria aqui no bem restrito. Tá? É mais fácil que embalagem, né? Mas ainda assim, bem restrito mesmo. Como habilidade complementar às outras, é uma boa ideia. Uma boa ideia, especialmente UI. Então, você domina o fluxo, né, dos clientes, consegue criar as telas, consegue pensar na psicologia, consegue pensar nos caminhos. E, ao mesmo tempo, você consegue fazer um entregável super tangível, né? Mesma coisa com o nosso último elemento aqui, que é o web design. Se você domina UX e web design, você tá bem. Você já se torna um web designer muito melhor. Agora, o web design, cara, não vai ter jeito, né? Tem que colocar em excelente opção também. Web design, fácil de começar. Tem muitas ferramentas boas hoje em dia, como o Framer, né? Principal ferramenta hoje. Figma está agora começando a criar esse braço de web. Então, você vai poder agora fazer os seus próprios sites dentro do Figma. Dá para você fazer muita coisa de integração, agendamento, recebimento de pagamento. Dá para você plugar habilidade de sistemas. Dá para você plugar habilidade de análise de dados. Muito necessário para tráfego, muito necessário para loja online, muito necessário para quem vende infoproduto, muito necessário para quem tem uma empresa já bem estabelecida, para criar site institucional. É fácil de começar, teto do quanto você pode ganhar é muito alto. Se você domina a criação de componentes, consegue ter um bom project manager, consegue atuar num nicho e ter demanda frequente, cara, é uma excelente opção. Excelente opção mesmo, um mercado muito bom. É fácil de você começar, fácil de crescer. Não vejo como alguém poderia se arrepender de trabalhar com web hoje em dia. Beleza? Então, essa aqui é a minha lista, tá? Eu acho que talvez algum de vocês tenha alguma consideração a fazer. Fico todo ouvidos aí nos comentários para saber. Mas eu acho que por esse vídeo é isso. Acho que deu para ter uma boa ideia aqui das diferentes áreas, o que você pode fazer. Acho que eu consegui trazer também um pouco de experiência, um pouco de lados positivos e negativos de cada área. Então, espero ter contribuído aí com alguma coisa. E o aviso final desse vídeo é que você conheça o resto do meu canal, porque aqui a gente fala sobre o mercado de design, vendas, processo comercial.
Tem vídeo aqui todos os dias, especialmente ao longo de outubro, onde a gente está dando esse gás aí para produzir o máximo de conteúdo possível. E se você quer, de alguma forma, ter um contato mais profundo comigo, se você quer saber mais sobre o que eu faço, vai no primeiro link aqui da descrição e preenche o formulário. A partir desse formulário, a gente vai conseguir te orientar dentro dos nossos produtos, dentro da minha empresa, a Ordem, que é uma empresa de treinamento comercial para criativos. A gente vai conseguir te orientar melhor e te ajudar a trazer mais vendas, mais clientes, fechar contratos maiores de forma mais previsível. Se é isso que você precisa hoje, você quer plugar essa habilidade comercial dentro dessas habilidades que você já está vendo aqui na tier list, preenche o formulário aqui em ordem.cc/form, certo? Mas é isso, eu agradeço por ter assistido esse vídeo aqui até o final. Eu vou deixar aqui no card agora o vídeo da última tier list que eu fiz, que é a tier list de nichos do design, beleza? Então é um vídeo super complementar a esse, muito interessante. É só você clicar nele e ir lá assistir, a gente se vê lá.